Muito obrigado, doutor Herval. Passamos agora a palavra para falar sobre o futuro da NMO no Brasil, desafios e oportunidades. A doutora Daniele Americano, presidente da Associação Brasileira de Pacientes com NMO, NMO Brasil. Bom dia a todos. Eu quero começar agradecendo ao deputado Tomé Abdus por abraçar a causa dos raros e especialmente a NMO. É muito importante ter esse espaço para falar sobre neuromielite óptica e também aproveitar a agradecer a doutora Carmela, que eu já conversei com ela antes do início do evento e eu fiquei muito feliz dos avanços que a neuromielite óptica tem aqui no estado de São Paulo. Assim, são projetos ainda, mas eles existem, né? E ela falou com tanta propriedade que eu falei, ela realmente sabe do que ela está falando. E fiquei muito feliz de verdade. Porque às vezes a gente conversa e as pessoas não sabem, né? E aproveitar a presença da doutora Samira, do doutor Herval, que são excelentes médicos e pessoas incríveis e sempre também dispostos a fazer pelos pacientes. E o Antônio aqui também, que trabalha pelas pessoas com doenças raras. E, dito isso, vou fazer uma pausa só para fazer minha audiodescrição para as pessoas que estão assistindo a gente na internet ou também aquelas que estão aqui no nosso auditório. Vou falar aqui fora do microfone só para vocês saberem onde eu estou. Eu sei que a Isocleide não enxerga e talvez outras pessoas tenham baixa visão. Eu sou uma mulher branca, de 1,75 m, mas estou sentada numa cadeira de rodas. Eu sou loura, estou vestindo um vestido verde, que é a cor da NMO, e tenho 48 anos. O pessoal pede para dizer isso quando faz a audiodescrição, acho desnecessário, mas tudo bem. E é isso, né? Assim, só para saber quem eu sou. E me pediram para falar sobre o futuro da NMO no Brasil, né? E para falar do futuro, eu acho que a gente precisa primeiro falar do presente. E como o doutor Herval bem trouxe, atualmente a gente não tem nada. Né? A gente não tem direito à saúde. O direito constitucional à saúde ele é negado às pessoas que têm neuromielite óptica, porque, apesar de existirem 3 medicações aprovadas pela Anvisa para o uso nas pessoas com neuromielite óptica, a Conitec não incorporou a primeira, tá? E rejeitou preliminarmente a segunda, e hoje a gente usa medicações off-label, que, para se ter acesso, é preciso judicializar. Porque se você for no SUS e disser, olha, eu tenho neuromielite óptica, meu médico me prescreveu essa medicação aqui, eles respondem, essa medicação não é para NMO, não posso dar para você. E eu tinha até trazido uma apresentação, mas nem preciso mostrar. Existem, o doutor Herval e a doutora Samira podem confirmar, muitos pacientes precisam apresentar um laudo onde o médico precisa dizer que o paciente tem esclerose múltipla, para que ele tenha acesso à azatioprina, uma medicação arcaica e mais barata, né, para poder se tratar. Porque se for, como eu falei, com o diagnóstico da esclerose da neuromielite óptica, ele não consegue. E aí, falando de futuro, né, que aí eu volto a dizer que eu fiquei muito feliz com a conversa com a doutora Carmela, porque eu tenho diagnóstico há 12 anos, 13 anos, fez agora dia 12 de fevereiro. E nesses 13 anos, assim, eu digo que eu sobrevivi para ver o cenário da neuromielite óptica mudar no Brasil. Porque quando eu tive meu diagnóstico, a gente não tinha nem informação assim, no Google, em português, sobre a NMO. E acho que a gente dizia que o prognóstico era morrer em 5 anos. Né? Especialmente porque a azatioprina, naquela época, dizia-se que dava mais, deixava o paciente mais aberto para ter câncer. Então, a gente fazia o tratamento da neuromielite óptica. Se você não fizer, você morre, mas você fica também mais predisposto a câncer, que, em muitos casos, também mata. Né? Então, assim, de novo, ouvir a doutora Carmela falando sobre a NMO me trouxe muita alegria e muita esperança. E aí, voltando, né, para falar do futuro, porque a gente precisa, né, transformar o que já existe para que os pacientes tenham acesso ao tratamento correto, mas antes precisa do acesso ao diagnóstico. Né? A gente tem o teste da antiacuparina 4, que já está
disponível pelos planos de saúde, né, pela ANS, mas ainda não está pelo SUS. É um teste barato, que se você for num laboratório, eu acho que custa uns R$ 450, então, para o governo vai sair muito mais barato, né? E não é um teste que a gente vai fazer milhões de testes por ano, é um teste que vai fazer talvez 1.000 por ano, não sei, assim. Vai fazer milhares, mas não milhões, né? E que não vai onerar tanto o governo, mas vai desonerar o paciente, porque o diagnóstico precoce, como o Antônio falou, ele salva vidas, né? O diagnóstico precoce, ele falou que, em média, 5 anos e 4 meses, né? Em 5 anos e 4 meses, um paciente com NMO, por exemplo, ele vai ter diversos surtos, que pode levar à cegueira total. Vou te usar como exemplo, tá, Isocleide? Porque ela ficou totalmente cega. Pode deixar a pessoa tetraplégica funcional ou paraplégica, como eu fiquei. Mas aqui no auditório a gente tem diversos pacientes. E a gente não sabe que isso é uma questão também da NMO. A doença cursa em cada pessoa de forma diferente. Tem as mesmas características, mas cursa diferente. Então, a gente tem diversos pacientes aqui, cada um com as suas sequelas. E se o diagnóstico tivesse sido feito de forma precoce, talvez essas sequelas não fossem tão... não afetassem tanto a qualidade de vida, né? Assim, a gente não tem como evitar a doença, porque é uma doença que é autoimune, então é o próprio corpo que se volta contra o paciente, com o sistema imunológico, né? Mas a gente tem como fazer um diagnóstico precoce através do teste do antiacoparina 4, que foi submetido para a Conitec e, salvo engano, amanhã é a reunião sobre ele, né? Assim, que eu espero, sinceramente, que seja incorporado, né? Amanhã vai ser um dia histórico, então. Oi? Amanhã é um dia histórico. Pois é. Então, assim, eu acredito que vai ser incorporado, porque não tem por que não ser, porque a medicação que foi negada ano passado foi porque não tinha teste no SUS. E aí agora vai aparecer e vai dizer, não faz muito sentido, né? Então, e o que eu trouxe até para trazer o pedido para o deputado, e aí, de novo, vou falar da doutora Carmela, acho que eu fiquei apaixonada por ela, pelo que ela falou para mim. Assim, porque o que assim, o pedido que a gente ia trazer é para isso, é para uma incorporação de um... Aí eu vou precisar que bote o meu... mas pode botar lá no final, porque a minha memória já não está mais tão boa, tá, gente? Pode botar, acho que é a penúltima, o slide, porque a minha memória... Eu até queria trazer só uma questão da medicação. Sobe um pouquinho, por favor. Não, para baixo. Esse não é o meu, não. Esse é o da Karine, essa não é a minha, não. Sem problemas. Tá, sobe um pouquinho. Isso aqui que eu trouxe, né? O que a gente não tem medicação, não tem teste e não tem outras garantias legais. Pode subir um pouquinho, por favor. Aqui, que eu trouxe o acesso a medicamento por judicialização, né? Quando a gente não tem o acesso normal pelo SUS, a gente precisa judicializar. Então, eu tinha feito esse slide. Pode subir um pouquinho, por favor. Aqui alguns números de acordo com a nossa associação, né? 54% das pessoas fazem um tratamento pelo SUS. Sobe mais um pouquinho, por favor. Pode passar. Pode passar. Ali na faixa etária, eu acho que vale a pena dizer que o doutor Herval falou, né? A NMO ela afeta mais mulheres do que homens, mais mulheres pretas, né, e pardas. E em idade laboral, né? Entre 34 e 44 anos é o maior pico de diagnósticos, né? Então, essa mulher, ela, se ficar tetraplégica ou talvez perder toda a visão, e especialmente no início da doença, ela fica sem trabalhar, né? E aí, só um ponto importante, como a doutora Eval trouxe também, né? Essa doença ela afeta mais mulheres pretas e pardas. No Brasil, a gente sabe que as pessoas pretas e pardas têm menos acesso à educação, à saúde, e têm uma condição socioeconômica desprivilegiada. E o que acontece também? Nessas famílias, muitas vezes, as mulheres são o arrimo de família. Elas cuidam dos filhos, às vezes da mãe, de um irmão, de uma tia, né? E quando essa mulher ela fica doente, toda essa
família sofre com ela, não só pela doença, mas pelas consequências que esse diagnóstico e as sequelas desse diagnóstico vão gerar para essa família. Você pode passar, por favor? Aqui. Volta ali, só para... Aqui, também, de acordo com o cadastro da nossa associação, tá? São as sequelas que as pessoas têm, que apresentaram, né? Então, 25% tem sequelas motoras e visuais. E em vários níveis, né? Assim, mas cada pessoa também ela vai encarar essas sequelas de uma forma diferente, né? E elas podem impossibilitar para o trabalho. Porque, às vezes, você consegue continuar trabalhando, outras vezes não. Só que o perito do INSS, ele olha para todas essas pessoas que estão sentadas aqui e diz assim, não, você está apto a trabalhar. Né? Porque, muitas vezes, a sequela ela é invisível. E como você faz a pessoa ir trabalhar? Se ela não trabalhar, ela não bota comida em casa. O perito diz, ok, você está ótimo, mas você tem uma fadiga que não te faz não sair da cama. Né? Então, a gente precisa desse olhar também, né? Desse olhar macro, né? Assim, porque não adianta existir, né, leis que garantam os nossos direitos se quem vai lá na frente fazer essa análise, ele não entende sobre a NMO. E como o doutor Erval falou, né, às vezes, provavelmente aqui todo mundo já ouviu falar de ELA, de esclerose múltipla, né, porque aí uma atriz americana, não sei, acho que é Selma Blair, tem, uma atriz brasileira também tem esclerose múltipla. Então, a gente já ouviu falar. Ela, o Steve Hawking tinha. Então, a gente já ouviu falar, né? Mas NMO, as pessoas falam, nunca ouvi falar. E mesmo médicos, tá? Assim, os neurologistas normalmente ouviram falar, mas os que não são neurologistas provavelmente nunca ouviram falar, a não ser que tenham passado por uma faculdade onde, na cadeira de neurologia, tinha um professor que atendia NMO. Fora isso, todos que eu encontro falam, nunca ouvi falar, você pode me explicar? E, obviamente, que eu... Com prazer, né? Assim, quero que mais pessoas conheçam. Pode passar, por favor? Pode passar. Aqui do tratamento, que o doutor Erval estava falando do corticoide, né? 5% das pessoas que têm cadastro na NMO Brasil, elas sequer fazem tratamento. E vivem com medo do surto, porque o surto ele pode ser incapacitante e pode até levar à morte, a depender do grau de lesão na medula, né? Porque não é... A doença não mata, mas as sequelas podem matar. Né? E 3% estão esperando já estão usando as novas tecnologias, que são os novos medicamentos, que foram aprovados pela Anvisa, mas ainda não foram incorporados pelo SUS, e esses 3% eles judicializaram. E mais 3% estão esperando a resposta do juiz. Né? Você pode passar de novo? Aqui é um dado importante, né, que o Sudeste tem... Esse aqui foi um slide cedido pela doutora Doralina, que é da ABN, e ela traz que, no Sudeste, porque a gente tem grandes centros de referência aqui, em São Paulo, Rio e Minas, a gente tem cerca de 2.500 pacientes com NMO. Né? E isso porque os pacientes, às vezes, eles têm que vir também de outros estados para tratarem aqui, porque nos seus estados eles não têm tratamento. Pode passar, por favor? Pode passar. Aqui foi o que eu tinha comentado, né? Que a gente não tem dados no... acho que foi o doutor Erval que falou, né? Não, acho que foi o Antônio que falou que as crianças morrem e não se sabe que era uma doença rara. A NMO ela não está sequer no SUS, porque a gente, como não tem tratamento, a pessoa chega lá para fazer tratamento com o SUS e não tem. Mas estima-se que grande parte dessas pessoas desse levantamento aqui, né, 2.226 pessoas usando azatioprina para esclerose múltipla, no G35. Estima-se que grande parte, talvez, eu acredito que uns 80%, os médicos podem me corrigir, grande parte dessas pessoas devem estar usando porque tem neuromielite óptica e não esclerose múltipla. E numa tentativa de salvar a vida desses pacientes, os médicos botam outro diagnóstico para que eles não fiquem sem tratamento. Porque eu acho que hoje poucas pessoas usam azatioprina para esclerose múltipla, a não ser quem já usa há muito tempo e está estável. Né? Pode passar, por favor? Esse dado é bem interessante, que é do Censo Demográfico de 2022. 51% da população brasileira é mulher. E desses 51%, 56% são pretas e pardas, o que significa que a gente tem uma grande
a gente pode ter uma grande incidência da doença. A gente já sabe disso, mas isso em números aqui, né? E aqui também traz que elas têm menos acesso até a salário, né? Passa para mim, por favor. Aqui foi que eu já falei, né? Pode passar, que acho que é a próxima. Aqui, era isso que eu queria ler, porque minha mente já não está tão boa. Que é a criação de uma política estadual, de diagnóstico precoce e atendimento para o paciente com NMO, que é um pouco do que a doutora Carmela já trouxe, e aí eu queria deixar esse pedido para o deputado, né, para que a gente faça uma lei para instituir essa política de diagnóstico precoce e atendimento, né, no âmbito do Estado de São Paulo, através do SUS, né. A NMO ainda não tem cura, mas o diagnóstico precoce contribui para o controle e retardamento da sua progressão, possibilitando uma melhor qualidade de vida para os pacientes e para as suas famílias, né? Então, o objetivo é que o tratamento seja oferecido pela rede estadual de saúde, seguindo os parâmetros do SUS, com procedimentos clínicos e medicamentosos indicados para os pacientes conforme indicação médica. Era isso que eu tinha para trazer, né? Assim, de novo, eu quero agradecer esse espaço. Quando eu tive meu diagnóstico lá em 2012, ou quando eu comecei a falar de NMO, eu, assim, jamais imaginaria estar aqui falando, né? Então, para mim é uma realização estar aqui. Eu sobrevivi para estar aqui, porque eu, por conta de um diagnóstico errado, eu fiquei tetraplégica funcional e eu fiquei 18 dias no CTI neurológico. E não sabia se eu ia sair de lá ou não, porque eu falei, dependendo da sequela, a minha inflamação veio até a ponte do tronco cerebral. Então, assim, de novo, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter abraçado a causa e nos dado esse espaço. E obrigada a cada um que está aqui hoje, porque as pessoas também saíram das suas casas para virem lutar pelos seus direitos e Buscar a melhor qualidade. Mas também, assim... então, vamos buscar a melhor qualidade de vida, porque a minha mente não está lembrando das coisas. Então, gente, é isso. Obrigada. Muito obrigado, doutora Daniele. Passamos a palavra agora à doutora Carmela Majutsu Grindler, coordenadora estadual do Programa Nacional de Triagem Neonatal do Estado de São Paulo, para falar sobre o papel do Estado na jornada dos seus pacientes raros. Bom dia a todos. Eu preciso de 3 dias para responder absolutamente tudo que foi colocado aqui, porque para isso tudo nós temos uma resposta. Então, isso é que é importante. A gente ter um espaço de escuta como esse, para que a gente possa também criar as respostas. Porque, se nós não atuarmos dessa maneira, é uma equação extremamente complexa, essa das doenças raras. Nada disso aqui é fácil, tá? Eu entendo que quem trabalha com doença rara também é uma pessoa rara, tá? Porque a gente enxerga para além da doença. Nós enxergamos as pessoas, nós enxergamos as necessidades delas, nós enxergamos como incluí-las na sociedade, incluí-las nas escolas, no mundo do trabalho, para que elas preencham o seu pleno potencial de vida, seja ele qual for, né?